E aí, gente, tudo bem com vocês? Só para me apresentar, introduzir o canal, eu me chamo João Lucas, tenho 15 anos de idade, sou adolescente cristão e criei esse canal com o intuito de ser como um diário, assim, para mim, sabe? Porque creio eu que todo mundo que viveu e que vive a adolescência, principalmente como cristão, concorda que surge uma necessidade de expor, quer dizer, não de expor, mas de expressar e colocar tudo pra fora aquilo que você tá sentindo, sabe? E desde o começo da minha adolescência, assim, eu aprendi muitas coisas, eu vivi muitas coisas e evolui bastante, sabe? E, tipo, deixar tudo isso que eu aprendi e tudo em que eu melhorei nesses últimos tempos seria um grande desperdício, assim, né? Então, vendo, observando as pessoas, adolescentes e pessoas no geral, eu vejo como que a necessidade da palavra e do amor de Deus nessas pessoas, sabe? E eu decidi criar esse canal como uma forma de falar sobre como o amor de Deus influenciou na minha vida, como que a minha relação com Ele é, como que, sabe, tipo, e falando sobre coisas particulares minhas, sabe, sei lá, só pra passar o tempo, me expressar e na esperança de que alguém veja e que seja alcançado por isso, sabe. Eh, no vídeo de hoje, assim, o primeiro vídeo do canal, né, eu vou falar sobre um assunto que me afetou bastante, há um tempo atrás, porque era o perdão, assim, porque se você olhar por todos os ângulos o perdão, você vê como que é um assunto bem complexo, sabe? Tem pessoas que não conseguem liberar o perdão, perdoar e esquecer, sabe? Mas o perdão que eu quero dizer é sobre perdoar, quer dizer, aceitar o perdão de Deus, sabe? Porque tava em um momento da minha vida em que eu tinha um passado horrível, tenho um passado horrível, eu tinha passado por uma fase péssima e eu cheguei num momento que eu precisava falar do amor de Deus, eu não sabia como, sabe? Porque eu não aceitava o perdão de Deus, eu me sentia indigno de tudo isso, sabe? Então, só para não ficar nas minhas palavras, porque eu sou inexperiente, né? E provavelmente eu falaria alguma coisa errada, tipo uma heresia, né? Eu não tô afim disso, não. Então, vou ler Isaías 55, versículo 7. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. É, para ser mais específico, assim, falando sobre mim mesmo, porque eu nunca vi ninguém falando sobre isso e a única pessoa com quem eu falei sobre esse assunto foi o meu mentor, né? Porque ele é meio que um terapeuta, só que ele me ajuda de um jeito diferente, assim, não sei explicar, né? Mas enfim. Eu no começo da minha adolescência, assim, tipo, eu vivi a minha vida toda dentro da igreja, nasci em berço cristão, ouvindo louvores, a palavra de Deus, só que eu nunca tinha passado por um momento de, tipo, solidificar essa relação, sabe, se tornar alguma coisa sólida. Eu nunca tinha conhecido Jesus verdadeiramente, não sabia verdadeiramente do amor de Deus, sabe. E no meu início da adolescência, assim, na escola você tá cercado de pessoas, assim, que em sua maioria vivem do jeito errado, eh, de acordo com coisas que não são certas, sabe. E como eu convivia muito com essas pessoas, e se você convive muito com algumas pessoas, você passa a pensar, talvez, a falar, andar, sabe, agir como essas pessoas. E eu estava cercado de muitas más influências naquele momento e eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje, que é de escolher as pessoas certas para tomar como exemplo para você, para deixar entrar na sua vida, sabe. E eu peguei exemplo dessas pessoas erradas e não deu nada certo, porque desencadeou muitos problemas. Eu tive muitos problemas de identidade, porque eu deixava que essas pessoas decidissem quem eu era, decidissem um monte de coisa sobre mim que dependia de mim e não dessas pessoas, sabe. E eu fui tendo problemas de identidade, sem saber quem eu era, quem eu queria ser, e nossa, é um assunto tão complexo, assim, tão
e não é tão particular, é mais amplo mesmo, várias outras pessoas vivem isso, eu creio eu, então dá certo para outro tema de outro vídeo, mas agora o foco é isso, sabe? Porque sob a influência dessas pessoas eu fiz muitas coisas erradas, eu falei muitas coisas erradas que até hoje eu sinto vergonha, que porque eu acho que se eu me conhecesse naquela época, eu de agora, eu não iria gostar de mim, sabe? Porque eu era realmente muito, sei lá, um cara muito chato. Nós, no nosso grupinho, a gente só falava mal dos outros e ficava por isso, sabe? Tipo, não tinha alguma coisa edificante lá, sabe? Não tinha abertura para isso. Então, eu vivi com essas pessoas um bom tempo e eu não estava mais aguentando mais viver naquela vida, assim, porque por mais que eu tivesse ficado, assim, acomodado nessa fase ruim, eu tinha ciência de que não era agradável aos olhos de Deus, porque como eu falei, eu cresci ouvindo a palavra de Deus, eu cresci na igreja, mas eu nunca tinha conhecido Jesus de verdade, porque uma vez que você conhece Jesus verdadeiramente, você não consegue se afastar. Eu tava me afastando cada vez mais. Eu não orava, tipo, eu acho que nessa época assim, meus 13 anos, eu devo ter orado umas, sei lá, dá pra contar nos dedos o quanto de vezes que eu orei no ano, sabe? E, nossa, isso me machucava muito, porque eu sabia que eu não agradava a Deus, mas eu também não saía daquilo. E, nossa, foi um monte de coisa. Até que finalmente surgiu uma chance de recomeçar. Eu e meus pais nos mudamos para e meus irmãos nos mudamos para outra cidade e lá foi um momento assim de pensar, agora é a hora de recomeçar. E eu comecei a fazer essa mentoria e comecei a me entender melhor, mas ainda cometi muitos erros, sabe? E também é assunto para outro vídeo, sabe? Porque às vezes a gente acha que eh, se você resolver um negócio ou algum problema, você cria a ilusão de que não vai ter mais nenhum problema, sendo que a vida é cheia de provações e problemas e é inevitável, sabe? E isso me deixou bem mal, assim, sabe? E eu sempre lembrando do passado, sempre me lamentando, e chegou um momento assim, 2 anos depois disso que eu me mudei para essa cidade, Deus deu um ministério para os meus tios, que são meus pastores agora, e nós voltamos para essa cidade que eu morava antes, porque Deus tem um propósito aqui para essa cidade, sabe? E eu creio muito nisso. Só que no começo, assim, eu fiquei muito temeroso em relação a como que as pessoas iriam, sabe, me tratar, mesmo depois de eu tendo mudado, sabe? Porque se você muda mais internamente, não tem como as pessoas verem, sabe? A menos que você realmente externalize mesmo, assim, sabe? Fale sobre isso. Mas, como eu falei, não tem abertura para essas coisas edificantes, falar sobre coisas emocionais e tal, sabe? Então eu pensei, nossa, meu Deus do céu, vou ficar me tratando do mesmo jeito que eu era, sendo que eu mudei, vai ser super insuportável, mas eu decidi e eu decidi depois de fazer a mentoria novamente, né? Porque isso estava me afetando negativamente também, porque eu tenho um defeito muito grande de pensar muito e me preocupar muito com as coisas, mas eu cheguei, até hoje eles me tratam do mesmo jeito, mas eu não ligo também, tanto faz pra mim, porque o que importa pra mim é a minha verdade, quem eu sou agora, sabe? Então não muda nada o que eles acham que eu sou, de quem eu sou, sabe? E mesmo assim eu estava pensando, essas pessoas me conhecem da forma como eu era. E minha tia, minha pastora, tem projetos de fazer evangelismo na cidade. Eu estava pensando, nossa, se eu tiver que falar do amor de Deus, assim, evangelizar alguma pessoa que testemunha a minha pior fase, que credibilidade que eu vou passar para essa pessoa, sabe? Tipo, nossa, esse menino tá falando do amor de Deus, tá querendo me falar alguma coisa, sendo que ele fez aquele monte de coisas erradas, assim, falou aquele monte de besteira e isso me deixou muito triste, assim, sabe? Porque eu realmente me sentia muita vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço, mas não por causa da Bíblia, mas por causa de mim, por causa do meu passado, porque como é uma cidade pequena, é muito comum você ir para a igreja assim, sei lá, a pé
e você encontrar alguma pessoa, assim, que você conhece, sabe. Eu tava pensando: "Meu Deus do céu, o que que esse povo pensa de eu andando com a Bíblia debaixo do braço", sabe. Me preocupando muito com o que os outros pensavam, com muita vergonha de quem eu fui, e eu levei isso pra mentoria e meu mentor falou: "Ué, mas agora que você viveu tudo isso, você fez aquele monte de coisa errada e você verdadeiramente mudou debaixo do amor de Deus, assim, por causa do amor de Deus, e você buscou melhorar por causa de Deus, você pode falar com propriedade, sabe? Não é uma coisa teórica, é prática. Você viveu o amor de Deus, você experimentou verdadeiramente, e você pode mostrar para as pessoas: ó, agora eu mudei, você também pode mudar, sabe? Que é o amor de Deus. Você pode mostrar que o amor de Deus transforma, dá uma vida melhor, sabe? E eu não tinha parado para pensar nisso, sabe? E eu só ficava me lamentando do meu passado, falando: "Nossa, eu era uma pessoa horrível, nossa, nossa, nossa". E, tipo, ele chegou e ele falou essa frase que é: "Se apodere do seu perdão", sabe? Porque tá, você cometeu erros, você fez um monte de coisa, você era uma pessoa horrível, mas se você se arrependeu e se pediu perdão, Deus perdoou, porque como diz no versículo, Deus é grandioso em perdoar, sabe? Ele tem uma misericórdia, um amor infindável. E você foi perdoado, agora não há motivo para você ficar olhando para trás e ficar se lamentando, sabe? Agora é momento de você seguir em frente, viver sua vida, buscar melhorar cada vez mais, para que o seu presente seja bom e o seu futuro seja melhor do que o seu passado, sabe? Então, é só uma coisa assim que mudou muito a minha perspectiva. Eu espero que quem assistir esse vídeo também seja alcançado, porque não é para ficar se lamentando por uma coisa que passou, porque infelizmente, às vezes eu queria poder voltar no tempo, mas infelizmente nós não podemos voltar para mudar alguma coisa, sabe? A gente pode viver o presente para mudar o futuro, sabe? Tipo, não tem como mudar o passado. Então, é isso, sabe? A vida é isso. Às vezes a gente vai cometer erros, vai passar por fases ruins, vai ter arrependimentos. E se você tiver arrependimentos, é bom, porque agora é a chance de você melhorar. Com os erros a gente aprende, na fase ruim a gente fortalece. E Deus sempre tá aí conosco, nos acompanhando, nos ajudando, mesmo quando a gente nem percebe, sabe? Então. É isso que eu queria falar nesse vídeo. Se apodere o seu perdão, siga em frente e viva a sua vida, sabe? Não fique preso no passado. E é isso, sabe? Espero que esteja alinhado com Deus, com a vontade de Deus este canal, porque se não der, vai dar errado. E se der errado, eu apago tudo, finge que nunca aconteceu e siga em frente. É sobre isso, né? Então, oh meu Deus do céu. Tchau, forte abraço aí pra vocês. Jesus ama muito vocês, lembre-se sempre disso. E é isso. Falou.